Bom dia, irmãos, graça e paz. Então, vamos compartilhar aqui uma mensagem para que os irmãos estejam utilizando aí em casa, compartilhando, para que possamos continuar crescendo espiritualmente, aprendendo mais da palavra do Senhor. Nesses últimos dias, estamos vivendo uma situação difícil, todos nós sabemos disso, e um desafio que nós temos tendo esses dias é para exercitar a nossa fé, a nossa confiança realmente em Deus. E tem um capítulo na palavra, os irmãos sabem, que fala sobre isso. Todo o capítulo, Hebreus, capítulo 11, fala sobre a fé. Apresenta vários personagens que viveram na época do Antigo Testamento, que colocaram a fé em prática, e nós temos muito que aprender com eles. E eu quero então destacar nessa meditação apenas 3 personagens, que aparecem aí no capítulo 11, versículo 4 ao versículo 7. Eu vou ler aqui o texto para os irmãos, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E finalmente, versículo 7, apresenta para nós o personagem Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou sua arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Então temos aqui 3 personagens destacados aqui nesse capítulo 11 e que pode trazer para nós, com certeza, algumas lições. O primeiro deles, como nós vimos aí, Abel. Interessante que o texto diz que tanto Abel como Caim, que era seu irmão, os dois ofereceram uma oferta a Deus, levaram perante Deus uma oferta. Porém, o texto diz que a oferta de Abel foi aprovada, Deus aceitou a oferta de Abel e não aprovou a oferta de Caim. O que aprendemos com isso, irmãos? Que não basta, ou não é suficiente oferecer algo a Deus, aquilo que está em nossas mãos, simplesmente chegar de uma maneira sem haver um coração realmente quebrantado, sem haver um reconhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus, e oferecer qualquer coisa. O texto aqui não entra em detalhes, o próprio texto de Gênesis também não entra em detalhes, mas pela reação de Deus em aceitar a oferta de Abel e não aceitar a oferta de Caim, nós podemos entender que Abel ofereceu o melhor a Deus, ofereceu aquilo que ele tinha de melhor e apresentou perante o Senhor. Apresentou para que Deus pudesse, então, receber aquilo que ele tinha de melhor, não só o material, mas, acima de tudo, o seu coração, a sua confiança, a sua demonstração de reconhecimento do poder de Deus, quem Deus é e o que Deus realiza na vida daqueles que nele confiam. E podemos confirmar essa questão de oferecer o melhor a Deus naquela situação vivida pelo próprio Cristo, quando ele estava ali observando várias pessoas que traziam suas ofertas, traziam seus dízimos, e Cristo olhou aquela situação, olhou aquelas pessoas e comenta com seus discípulos que uma mulher, uma viúva, deu mais do que todos os outros que haviam trazido muitas moedas, uma quantidade grande de moedas, mas ela deu tudo o que ela tinha. Na questão humana, é insignificante. Aquela moeda, ou aquelas 2 moedas que ela ofereceu para nós hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, seria no máximo 50 centavos. Imagine, 50 centavos, o que vale 50 centavos? Mas não é a quantidade, mas é o coração, porque ela deu tudo o que ela tinha. E Cristo, então, deixou claro para todos aqueles homens que ela, então, demonstrou a confiança plena em Deus. Então, Cristo conhece o coração. Deus conhece o coração dos seus filhos, dos seus servos. Então, aqui aprendemos com Abel. Vamos trazer a Deus o que nós temos de melhor. Nossa vida que Ele nos deu,
aquilo que Ele coloca em nossas mãos para utilizarmos, mas que possamos ter a disposição de apresentar a Ele. Não simplesmente o material, não simplesmente uma tarefa a ser executada, mas façamos e entreguemos de coração, para que o Senhor se alegre, para que Ele aprove a nossa confiança, a nossa convicção de que Ele realmente é o nosso Deus. Depois encontramos então o segundo personagem, que é Enoque, né? E o texto aqui destacou que Enoque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Enoque, ele aparece no livro de Gênesis, capítulo 5, né? Eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho, capítulo 5 de Gênesis, onde menciona esse personagem, né, que também aparece aqui no livro de Hebreus. Capítulo 5, versículo 24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E lá no capítulo 6, né, o capítulo seguinte, nós conseguimos ver qual era o tipo de procedimento, né, que as pessoas da época de Enoque estavam vivendo. Como que era o procedimento das pessoas, né, daquele contexto em que Enoque vivia. Capítulo 6, versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Que triste, né? Uma sociedade corrompida, uma sociedade vivendo longe de Deus. E ali estava aquele homem chamado Enoque. E ele não se deixou influenciar, não se deixou levar pela maioria, por aquilo que as pessoas estavam fazendo, pela desobediência, né, pelo coração maldoso, mas ele então teve a oportunidade de testemunhar, testemunho de agradar a Deus. E o autor então de Hebreus deixa claro que ele agiu assim tão somente por causa da sua fé. Não é que Enoque era bonzinho, não é que Enoque era um homem sem pecados, ele era pecador. Depois de Caim, todos pecaram, né? Aliás, depois de Adão, né, pai de Caim, todos pecaram. Adão e Eva, nossos representantes, pecaram, né? E aí toda a raça humana, a partir daí, é pecadora. Enoque não era perfeito, ele tinha pecados, mas ele buscava a Deus, ele tinha fé em Deus, e foi a sua fé que o fez permanecer firme, reconhecendo suas falhas, pedindo perdão, mas não se deixou influenciar e caminhar segundo as pessoas, né, a influência das pessoas de sua época. A sociedade que Noé viveu era corrupta, era imoral, era incrédula. No entanto, Enoque não se deixou influenciar, se manteve firme, confiando em Deus, amando a Deus, servindo a Deus, testemunhando da sua fé. Que seja assim também conosco. Vivemos entre várias pessoas, nosso convívio diário, seja no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Somos falhos, somos pecadores, mas que também não venhamos a nos deixar ser influenciados. Possamos influenciar, transformar pela renovação da nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, e assim demonstrarmos a nossa fé pela nossa atitude, não só verbalizando, mas demonstrando em atitudes que somos realmente, de fato, filhos do Deus Todo-Poderoso. E por fim, então, o personagem que aparece por último aqui é Noé. Noé, né, o autor de Hebreus destacou que ele temia Deus e por isso então ele construiu uma arca, ou seja, realizou o serviço que Deus ordenou que ele realizasse. No versículo 7 fala que ele, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Não era simples não, irmãos. Aquela arca tinha uma proporção muito grande, era cerca de 150 metros de comprimento, não é pequena, né? 25 metros de largura, 15 metros de altura, e colocou ali, além disso, animais, né? Segundo alguns historiadores, cerca de 16 mil animais foram colocados naquela arca. Tarefa difícil, um serviço realmente bem complicado, mas Noé realizou. Tarefa praticamente impossível ao homem, mas ele realizou. Por quê? A sua fé. Confiança em Deus, obediência em Deus, o levou então a permanecer firme e a perseverar naquilo que Deus havia confiado a ele
para fazer, né? O serviço que Deus confiou a ele pôde então realizar para que Deus pudesse ser glorificado, né? Para que Deus pudesse então se alegrar daquele homem que também era pecador, mais uma vez a gente afirma isso, né? Mas confiou no Senhor. Não era perfeito não, cometeu falhas, né? A Bíblia não esconde isso, mas ele demonstrou sua fé e cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Por fim, então, irmãos, concluímos essa nossa reflexão, né? 3 personagens que tiveram fé, que demonstraram, né, não só falando isso, né, dizendo eu tenho fé em Deus, mas agiram, né, a fé que eles possuíam interferiu na atitude que eles tinham. Abel, Enoque e Noé. E se nós, né, hoje, pleno século XXI, nessa situação que estamos vivendo, né, nessa pandemia, né, como aí os meios de comunicação estão divulgando, tivermos essa mesma fé, temos que comprovar, seguindo o exemplo daqueles homens do passado, servos de Deus, Velho Testamento, Novo Testamento, história da igreja. Mas aqui vimos, de fato, destacamos 3 personagens. O primeiro deles, né, nos ensina a reconhecer que tudo o que temos, na verdade, pertence a Deus. E temos que devolver o melhor para Deus, né? A exemplo de Abel, devolver ao Senhor aquilo que é dele, devolver ao Senhor o melhor para Deus, a exemplo de Abel. Segundo, tendo um testemunho de vida que agrade a Deus, não sendo guiados pelos exemplos da maioria, né, daqueles que muitas vezes convivem conosco, que temos que respeitá-los, né? Não podemos querer que eles ajam assim como nós, porque nós, se agimos como agimos, né, de acordo com a vontade de Deus, é pela ação do Espírito Santo em nós. E é o Espírito Santo que age em nós, que também irá agir na vida das pessoas que nós convivemos. É Ele que faz a obra de transformação no coração das pessoas, né? Vamos influenciar, vamos dar o nosso testemunho, né? Sem aceitar a pressão da sociedade, mas sendo guiados pela vontade de Deus revelada na sua palavra, tendo intimidade com Deus, tendo vida de santidade, a exemplo de Enoque. E por fim, então, consagrando a vida para servir no reino de Deus, cumprindo a nossa parte como membro do corpo de Cristo, de acordo com aquilo que próprio Deus determinar e nos capacitar. Ele chamou Noé, capacitou Noé e ele realizou a obra. Ele chamou a mim, ele chamou a você. Ele me capacita, ele capacita para fazer a sua obra, para que ele seja glorificado, a sua igreja seja edificada e outras pessoas sejam alcançadas. Sigamos firmes, irmãos. Essa é a fé que Deus derramou em nossos corações. E sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.